Sandra. Pronto, está gravando. Bem, é um prazer receber o professor Cláudio Lenz. Bem, o professor Cláudio Lenz, ele é graduado em Física, né, pela Universidade Federal do Ceará, em 1985. Tem mestrado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, em 88, né, e doutorado em Física pelo MIT, de 1995. Deixa eu continuar aqui. Eu estou permitindo entradas aqui. Ele é professor titular da UFRJ desde 2011, né? E estuda átomos e moléculas, principalmente nos temas de antihidrogênio, espectroscopia de alta resolução, átomos e moléculas criogênicas, armadilhas de íons, átomos e moléculas, testes fundamentais de física, simetria de CP e princípio de equivalência. Já assisti vários colóquios aí do professor Cláudio Lenz, presencialmente aí no departamento de física, né? Ele tem um bom contato com vários docentes aí do departamento. E durante a Covid-19, ele liderou uma grande equipe, né, de professores que tentaram adaptar os cursos experimentais da UFRJ para esse período de educação à distância, né? Então, é um prazer receber o professor Cláudio Lenz, agradeço a disponibilidade dele, né, e é bem oportuno esse seminário. Muito obrigado, René, Bruno, aí pelo convite. Para mim é um prazer enorme, como eu já falei, a UFPE é a minha segunda casa, o Rios é um dos meus pais científicos, né? Foi quem me desencaminhou para essa área aí de estudo de átomos e moléculas, a laser, medidas de precisão, e etc. E é sempre, né, os meus laços com Recife são realmente muito grandes, né? E a amizade é enorme. Então é um prazer muito grande. Eu vou compartilhar com vocês essa experiência que a gente implementou aqui, porque acho que ela realmente funcionou bem. Teve problemas que eu queria que vocês soubessem e me colocar à disposição de vocês no que for possível para a gente replicar essa experiência se vocês acharem que vale a pena, tá bom? Eu vou passar no Mac aqui, no negócio aqui do Keynote, e aí eu não vou ver ninguém, nem vou ver o chat, tá? Então, se quiserem falar, por favor, liguem o microfone, interrompam, tá bom? Deixa eu começar aqui, porque senão a gente não fala. Vamos lá. Opa, o que ele quer fazer? Permita. Por que ele agora pediu para eu permitir? Muito bem. Vamos aqui. Muito bem, gente. Não sei se fui eu ou foi o René que deu esse título gigantesco aí, mas é Ciência Mão na Massa, uma necessidade no ensino brasileiro em todos os níveis. Um laboratório de física experimental em casa durante a Covid. Então, eu vou falar dessa implementação que a gente fez aqui na UFRJ, e que, na verdade, foi uma grande construção coletiva, né? Eu coordenei o esforço, mas tinham várias equipes, tá certo? E o pessoal fez um trabalho espetacular. Então, eu vou começar aqui com um certo background, né, inspirações, motivações, história, né, toda palestra sobre ensino tem que ter alguma coisa sobre isso, né? Então, eu vou começar mencionando nosso velho amigo Einstein. Tem um livro dele muito legal, que eu acho fantástico, que se chama Ideas and Opinions, né? E está disponível na rede gratuitamente. E ele começa falando que ele vai falar sobre educação, tá? Então, tem a primeira frase aí que está sublinhada, que diz o seguinte, que ele não é um especialista nisso. Então, ele só vai falar da experiência própria dele, experiência pessoal e convicções pessoais. Então, por favor, eu vou usar as palavras do Einstein para dizer o seguinte, eu não sou um especialista em educação, eu sou um professor, um estudante, um pesquisador, e vou falar da minha vivência de vida, né, tá certo? Do que eu vi, né, funcionar, do que eu vi acontecer, do que eu vi de bacana, do que eu vi de problemas, tá? Então, isso aqui está longe de ser uma palestra de um especialista em educação, tá? Esse livro, nesse texto sobre a educação, são 5 páginas, tá? Ele, a meu ver, vale mais do que muitos artigos em vários cantos, tá? Aí ele fala, assim, tem algumas frases fantásticas, né? Que ele mostra que conhecimento, é a segunda frase aqui que está sublinhada,
Conhecimento é morto. A escola, no entanto, ela serve aos que vivem, né? Então é preciso que a nossa educação ela seja viva, ela seja, né, uma educação de algo que está vivo. Então essa faz uma diferença enorme, por exemplo, quando a gente tem um ensino de ciências numa universidade onde se faz pesquisa, né? Então você está falando para os alunos e diz, olha, mas isso aqui a gente está testando, pode ser que não seja completo, pode ser que não seja correto, ou isso aqui foi testado. Então é preciso passar para os alunos que aquele nosso conhecimento ele não está morto, ele não está acabado, ele não está finalizado, ele é um processo em construção, né? Aí tem outra frase que eu queria só pensar aqui embaixo, que diz assim, as personalidades não são formadas pelos que elas ouvem e falam, mas sim pelo trabalho e pela atividade. Então, Einstein acreditava muito no exemplo, em fazer, não em só em ouvir, em captar. Então, isso vai ser extremamente importante, tá? Sobre o método de educação, ele diz claramente, lá em cima, né, a frase que está lá sublinhada, o método mais importante de educação, né, sempre tem sido aquele em que o pupilo, né, ele é levado à performance, a atuar, tá certo? A ter o protagonismo, tá? Se o aluno não atua, se ele não tem o protagonismo, ele não capta, ele não vai capturar tanto da educação quanto se for uma educação em que ele seja a pessoa ativa, né? E aí, o Einstein se coloca um problema que é o seguinte, bom, como é que a gente vai ter professores, né, treinados para ensinar nessa nova escola, nessa escola que leve o aluno a ter o protagonismo? Ele diz, esses professores têm que ter sido formados nessas próprias escolas. Então, um ciclo vicioso. Então, a meu ver, cabe a quem quebrar esse ciclo vicioso. E eu diria que se a nossa universidade não nos dá uma educação com conteúdo suficiente, com base suficiente para nós mostrarmos o caminho para o ensino médio e para o ensino básico, tá certo? É porque a nossa universidade é muito pobre, tá? Então, eu acho que a gente tem que mostrar esse caminho para os outros níveis de ensino, tá certo? E aí, finalmente, tem algumas frases bacanas também sobre sábio e educação, que ele diz assim, e o sábio estava correto, né, quando ele definiu a educação assim, educação é tudo que fica se alguém esquecer tudo que aprendeu na escola, tá certo? Então, isso mostra o quanto a educação brasileira, a arraigada brasileira de decoreba, de decorar as coisas, de não aprender, né, a raciocinar, só decorar nomes das coisas, classificações das coisas, né? Aquela educação enciclopédica, né? Quanto ela é ruim, tá certo? Porque é o tipo de educação que, se a gente esquecer tudo que a gente aprendeu, a gente não tem nada, a gente não aprendeu nada para a vida real, tá certo? Então, né, como toda escola em física, né, a gente vê que a coisa principal é o quê? Se uma pessoa, lá a última frase, né, if a person masters, né, se a pessoa domina os fundamentos de um assunto, né, ele aprendeu a pensar e trabalhar independentemente, ele vai estar pronto para encontrar o seu caminho e para se adaptar melhor aos progressos e às mudanças. Então, isso é incrivelmente atual no cenário da Covid, por exemplo. Tá? Agora eu vou passar para um outro exemplo, que é Feynman, né, que passou um tempo no Brasil, né, e todos vocês conhecem as críticas que o Feynman fez à educação brasileira, quando ele passou aqui uns tempos aqui no CBPF, ele se empenhou muito na questão de educação, e finalmente os alunos lá, os estudantes convidaram ele para dar uma palestra num grande encontro, e ele aceitou a palestra, desde que não houvesse nenhuma censura, e ele chegou lá com um livro principal de física que era usado, né, e ele disse, olha, gente, não há nenhuma ciência, não há nenhuma física nesse livro que vocês usam, o livro mais usado no país na época, tá certo? Ele disse, por que não há nenhuma ciência? Porque ele diz aqui, não tem nenhum resultado experimental mencionado nesse livro, tá certo? E não tem nada que induza, ele diz, ó, lá no final, se tivesse alguma coisa que induzisse a experimentação, aí sim, alguém iria para casa e iria tentar, tá certo? E aí, isso é uma experiência da natureza. Isso é ensinar ciência. Então, e ele fala mais ainda, que nesse livro, os únicos dados que haviam experimentais, na verdade, o cara calculou os dados, né, a partir da teoria, era de uma bola rolando, e aí calculou errado, porque não levou em conta
a energia de rotação, tá certo? Ainda por cima, né? Para calcular a gravidade. Então, eram os únicos dados que tinham livro. Então, infelizmente, essa herança, ela ainda existe em grande parte hoje na educação brasileira. A educação brasileira, ela é majoritariamente teoria e abstração. Óbvio que teoria e abstração são coisas extremamente importantes na ciência, né, hoje em dia, tá certo? Sempre foram, né? Mas quando elas são completamente desbalanceadas frente à experimentação, nós estamos perdendo muitos jovens pela falta de motivação, pela falta de compreensão, pela falta de ter uma realidade anexada a isso. Tá? Então, sobre quer dizer, esse é o pano de fundo, tá certo? Dessa apresentação. Infelizmente, a maior parte da nossa educação, desde o ensino básico, é quadro negro e giz. Gente, é um absurdo isso. É um absurdo. Eu fico pensando, se eu fosse jovem, fosse agora no ensino médio e tivesse na minha frente um microscópio e eu pudesse ver células se dividindo. Eu ia ficar maluco pensando o que governa isso, quando que elas se dividem, como é que a informação passa de uma para outra, como é que depois uma vai resolver virar músculo e outra vai resolver virar outra coisa, e assim por diante. Você gera uma perspectiva, tá certo? Que é fenomenal, tá? Mas a gente não faz nada disso. Eu tive inúmeras inspirações na minha vida para isso. A primeira delas foi meu pai. Meu pai aprendeu matemática com a mãe dele, brincando com grão de feijão. Ele nunca decorou uma tabuada. Tá? E ele depois estudou aqui no Rio, na Escola Nacional de Filosofia, na Escola Nacional de Química. Foi aluno aí do Feynman, do Leite Lopes, Tioman e outros e tudo. Então, ele foi um ativista dessa educação de exemplos. Em casa, ele fazia com a gente uma série de experimentos de coisas caseiras. Ele, depois que se aposentou, a minha mãe, na época, era secretária de Educação em Fortaleza, e ele começou um programa, ele sempre fez isso ao longo da vida, mas nessa época ele se dedicou tempo integral como voluntário, um programa de treinamento de professores, e fez isso pelo estado do Ceará, inclusive indo para o interior várias vezes, juntava professores, onde ele ia mostrar como se poderia dar aula com coisas simples, coisas do dia a dia que existem na sua casa, que era para os professores levarem essa experiência para as suas escolas. Tá? Eu tive, né, ao longo da minha carreira, está aqui, ó, Rios Leite, né, aprendi com Rios Leite o valor da instrumentação, tá certo, de fazer as coisas, e tive, né, com várias outras pessoas, algumas citadas aqui, algumas ganharam o prêmio Nobel, né, que eu vi de perto funcionando, e nessa área de pesquisa que eu estou, vários prêmios Nobel, né, foram pessoas que tiveram que construir seus próprios equipamentos porque realmente estava na fronteira, não há um equipamento comercial a se comprar. Então, nenhum desses aí foi um mero usuário de um equipamento comercial. Eles tiveram que aprender, eles tiveram que desenvolver as técnicas necessárias para chegar aos estudos que eles queriam. Então, quer dizer, isso vale desde essa parte do ensino assim mais básico até a pesquisa que vai abrir fronteiras. Tá? E uma pessoa recente, com quem eu troquei várias ideias recentes por conta dessa questão da Covid, foi o Joe Fagans, que é um colega meu da colaboração Alfa, lá do CERN, que é professor na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e a gente conversando, eu perguntei para ele as soluções que ele ia dar, e ele lá, a Universidade da Califórnia, enviou diversos kits para os alunos desenvolverem os seus cursos experimentais em casa. Bom, diante disso, veio essa bomba, né, no nosso colo, que se chama Covid-19, SARS-CoV-2, né, esse vírus maluco, tá certo? E a gente precisava tomar uma situação. E, obviamente, várias universidades brasileiras, né, federais, ficaram paralisadas, sem saber o que fazer, né? Várias outras instituições deram exemplo de, né, mudar o foco imediatamente, mas a gente, por exemplo, na UFRJ, ficou parado uns 6 meses, né, a ponto de que chegou um momento, eu fiz argumentos, desenhei 4 argumentos para a gente recomeçar as aulas, né? Um deles era o social. A sociedade vai nos cobrar muito caro se a gente deixar de formar os seus filhos e os profissionais que vão ser necessários na reconstrução desse país, né? Então, um dos argumentos de várias pessoas era que se a gente partisse para a aula online,
provavelmente 20% dos alunos ou 30% não conseguiria acompanhar, porque não teria internet, porque não teria estrutura em casa, etc, etc. E aí fica assim, tá, então vamos fazer um erro de 100% ao invés de fazer um erro de 70% ou 80%, né? Então, o que é o pior, né? Então, era claro para mim que a gente tinha que ir adiante, mesmo que a gente cometesse um erro de 20%. Só que, obviamente, o objetivo era o quê? Era diminuir esse erro, né? A UFRJ fez uma licitação de chips e conseguiu dar chip para todos os alunos carentes, tá certo? Para eles poderem acompanhar. Nem todos conseguiram, mas é muito melhor você cometer um erro de 15%, atualmente acho que é menos do que isso, uns 10%, do que você cometer um erro de 100% e deixar toda uma geração de estudantes sem formação. Tá? O segundo argumento que eu elaborei, o argumento docente, é que se a gente não desse um exemplo de adaptação, e sim um exemplo de paralisia diante de uma situação extrema como essa, que é uma situação de guerra, né, seria o pior exemplo docente de vida que nós poderíamos oferecer aos nossos estudantes. Quer dizer, que espécie de universidade é essa, onde você é só um mero técnico, é isso? Você só aprende aquela coisa técnica, você não aprende, né, que você tem que ter capacidade de adaptação, tá certo? Então, seria muito ruim isso, tá? Então, para mim, ficou muito claro. E aí tem outros argumentos, né, financeiros e competitivos, né? Então, a gente tinha que retomar. Tá? Então, a UFRJ demorou muito tempo comentando isso, e aí eu levei uma proposta à diretora do Instituto, que é a Belita Coila, e eu propus a ela, vamos fazer os cursos de Física Experimental, FISESP, que a gente chama, que são cursos dados para todas as engenharias e todo o Centro de Ciências de Materiais da Natureza, né? Vamos fazer eles com kits, para os alunos fazerem em casa o curso experimental. Muito bem, a Belita comprou e me colocou a cargo. Eu disse, ó, só vou se você me der carta branca. Tá? Depois eu menciono aqui alguns detalhes, né? Muito bem, então a ideia era o quê? Era levar o laboratório para a casa do aluno, até onde possível. Claro, não dá para pegar um curso que usa um acelerador, a gente tem um dos nossos cursos avançados, que usa lá o acelerador, que é uma máquina gigante. Esse não dá para fazer em casa, tá certo? Tem outros cursos que não dão para fazer em casa, mas tem vários cursos que dá para fazer em casa. Os cursos que não dá para fazer em casa são cursos que lidam com uma quantidade muito pequena de alunos. Então, existem soluções, existe maneira, outras soluções, que é você, né, fazer um isolamento social e os alunos fazer um revezamento de tempo, etc, etc. Tá? O problema é quando você deixa de atender 2.000 alunos por semestre. Esse é que é o grande problema. Você vai ter um problema de represamento e você vai ter um problema de evasão, você vai ter inúmeros problemas com isso. Tá certo? Então, os dois princípios que eu listei foram o seguinte: nós não queremos abrir mão do montar, fazer e tirar dados, ou seja, uma coisa mão na massa, até onde possível. Claro, teve cursos, como eu falei, que foram feitos à base de vídeo aula, né? Não é a mesma coisa, mas, digamos, é o melhor que você pode fazer, você tem que levar adiante, tá certo? E o princípio 2 é o seguinte: se a gente for comprar kit material, tentar comprar de empresa brasileira, made in Brasil, até onde possível, de novo, até onde faça sentido, tá certo? Se o produto que vem da China, né, só metade do custo no Brasil, vamos comprar no Brasil, vale a pena. O que a gente está tentando imprimir aqui é uma nova visão da gente fazer as coisas, e que isso tenha repercussões além da mera educação, tá? A gente vai comentar sobre isso depois. Então, as perspectivas iniciais eram ofertar a maioria dessas disciplinas de física experimental realmente experimentais durante a Covid. Note, são 2.000 alunos por semestre na UFRJ, tá? Entre FISESP 1, 2, 3 e 4. Tá? Conseguir um maior protagonismo dos alunos nos cursos experimentais, gerar efeitos colaterais, como envolver pais, irmãos e amigos observando o estudante realizar uma tarefa em casa. Isso vai levar as famílias e as redondezas uma ideia do que é a universidade e a curiosidade. O que meu filho faz lá na universidade? Olha o que ele fazendo aqui. Isso realmente aconteceu, tá? A gente tem vários depoimentos interessantes, né, de alunos dizendo: olha, minha mãe me ajudou, segurou aqui, não sei o quê, enquanto o outro media no celular. Tá certo? Então, envolver a família em fazer experimentos, né? Disseminar minimamente a cultura do maker, né, do experimental, gerar uma maior atratividade à experimentação e ter outros efeitos. Eu gerei a maior liberdade de estar fisicamente no laboratório da UFRJ, tanto para professores quanto alunos. E isso vai seguir para além da Covid, tá certo? Eu tenho experimento em Genebra, que eu preciso ir de vez em quando,
Então, por exemplo, o semestre que eu quiser estar lá mais presente, eu pego um desses cursos, tá certo? Que estão funcionando muito bem à distância e eu consigo dar o curso enquanto estou em Genebra trabalhando no experimento, por exemplo, tá certo? Seria uma opção, né? Obviamente eu sabia que isso seria muito bom, mas seria difícil, seria um desafio a todo mundo, é um novo modelo, um novo paradigma a ser testado. Muito bem. Seria um desafio grande para as equipes dos professores de montar o curso, a gente tinha pouco tempo para fazer os experimentos, montar, né, o que seria a base dos experimentos, os kits, listar os kits para os alunos terem em casa e fazerem, né? Mas assim, aí tinha a data aqui, 10 de julho, eu já tinha feito uma série de provas de princípio, alguns grupos já tinham adotado a ideia, tinham comprado a ideia, outros grupos não tinham comprado a ideia, tá certo? E teve uma discussão, inclusive, filosófica financeira, foi um embate gigantesco, posso comentar depois sobre isso, né? E eu já antecipei ao pessoal do Instituto, o pessoal rico e com grant, que haveria uma passagem de chapéu, porque alguns kits a gente iria custariam R$ 200 nessa faixa, o kit de Arduino, e a gente gostaria de poder prover emprestado para os alunos que fossem carentes, e os alunos que tivessem recursos que comprassem. E isso é que foi um grande embate filosófico dentro da universidade, tá certo? Professores contra sequer você perguntar aos alunos se eles iam comprar ou iam precisar do kit emprestado. Depois isso foi resolvido até com a ajuda dos alunos no grupo de trabalho que eu estou. Tá? Muito bem. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, liguem aí o microfone e façam, tá bom? Muito bem. Vou adiante. Muitas resistências, tá certo? Foi um processo aí de alguns meses. Eu não quero comentar, não quero que vocês leiam isso aqui, mas eu fiz uma enquete entre os alunos do curso presencial que eu tinha começado antes da Covid nos parar, e mais de 50% disse que poderia comprar o Arduino a R$ 200, e 25% tinha dito que, não, 15%, desculpa, tinha dito que inclusive poderia dar um kit de Arduino de presente para um aluno carente, para um colega carente. Tá? Então eu já tinha uma ideia básica de que da ordem de mais do que 50% dos alunos comprariam o kit, para saber o tamanho do problema financeiro que a gente teria na frente. Tá? Muito bem. Então, o curso de FISESP 1 é um curso voltado a medidas, incertezas e mecânica, né? E a equipe lá, então, bolou lá 4 experimentos, tá certo? Para fazer com coisas caseiras. Então, aqui o custo estimado do kit seria 0. O aluno iria trabalhar com coisas caseiras, usando o seu celular para fazer filmagens, fazer medidas, tá certo? Como cronômetro, como câmera, tá? E usando outros equipamentos caseiros. Tá? Só para vocês terem ideia, esse curso FISESP 1 serve a 730 alunos por semestre. Tá? O curso de FISESP 2 entra uma parte de representação de dados, empuxo, pêndulo simples, oscilações harmônicas, corda vibrante, né? Então, eu fiz uma demonstração primeiro para a equipe, eu fiz uma mola aqui com arame que eu tinha em casa, e depois um dos professores sugeriu, não, vamos usar arame de caderno. E aí, realmente, a coisa funcionou muito bem. Para quem não sabe, o celular tem um aplicativo espetacular chamado FiFox. Eu coloquei o meu celular numa mola dessas e fiz oscilar. Você faz um gráfico lindo, botei uma folha de papel para fazer o amortecimento, fica um negócio assim espetacular, tá certo? Que você pode fazer em casa, tá? Com o celular, usando o acelerômetro do celular. Então, e aí entrou o Rodrigo Capaz, a esposa dele é Orives, né? Faz joias e tal. E eles, à procura de uma massa padrão, descobriram que as moedas, né, nossas, a moeda de 50 centavos é ótima, né? Que ela tem uma incerteza, um desvio de massa muito pequeno, tá certo? Então ela é um bom padrão de massa. Então, com isso, tanto usando água, né, copinho, quanto usando as moedas, você pode calibrar muito bem a sua mola e daí fazer uma série de experimentos. Tá? De novo, esse kit de FISESP 2 também foi caseiro, feito com coisas de casa, tá certo? Linha, pêndulo, arame galvanizado, mola ou espiral de caderno, frascos de vidro, moeda, celular, etc. Tá? Servindo a 420 alunos por semestre. O curso de FISESP 3 era o curso no qual eu estava para esse semestre, quer dizer, eu estava listado, cada semestre aqui eu dou um curso diferente, né? Física atômica, mecânica quântica, ou FISESP, ou Física 1, não sei o quê, então eu estava em FISESP 3. E aí eu vi que era eu que tinha que achar a solução. Então, eu fui atrás nunca tinha usado um Arduino, mas eu já
né, mexo com eletrônica e software já desde adolescente, então já faz muitos anos, né, não vale nem a pena mencionar. Então eu comprei um kit de Arduino, fui aprender a usar o Arduino, e aí desenvolvi um osciloscópio mais rápido do que o que tinha, fazendo interleaving, que é uma técnica que eu faço com a onda, né, ela vem repetitivamente, eu posso dar time delays onde eu faço aquisição, e aí eu consigo, na verdade, gerar uma banda para o meu osciloscópio muito melhor do que o hardware me provê, né, me permite. Então, esse curso de Arduino, desenvolvi esse osciloscópio, usei também comprei um geradorzinho de funções, esse da China mesmo, que a China vende mais barato que o próprio chip, seria impossível incorporar uma coisa diferente, e incorporei um amplificador operacional. Então, na verdade, eu consegui montar um curso equivalente ao curso presencial que a gente tinha, só que superior. O curso, ele cobre mais conteúdo do que o curso que a gente tinha presencialmente, e tem uma série de outros benefícios. Os alunos antes iam lá para a bancada, né, usavam lá um osciloscópio, usavam um gerador de funções, aí para ver, por exemplo, um decaimento exponencial, eles iam lá na tela, adquiriam lá na mão, né, olhando o cursor, uns 8 pontos, 9 pontos, e aí faziam a curva. Hoje não. Eles adquirem um arquivo inteiro, né, direto do Arduino, e passaram a usar softwares, tá certo? Para fazer o ajuste de dados. Então, eu botei, metade dos meus alunos eu botei para usar o Matemática, porque a gente tem uma licença que a gente comprou aqui na UFRJ, Matemática, e é um software poderosíssimo, tá certo? Que faz, né, faz matemática analítica, né, faz integração analítica, essas coisas todas, e você consegue fazer ajuste de dados de uma maneira sofisticada, ajuste de dados não lineares. Então, o ganho que os alunos tiveram foi, assim, impressionante. E os depoimentos são interessantes, né? Um dos alunos... Professor, uma questão. Ele precisa de um computador, em casa? Ele tinha que ter um computador, e aí o kit do Arduino, ou ele compra direto na empresa, custa R$200, tá? Ou ele pega emprestado com a gente, tá certo? E aí esse kit Arduino é um microcontroladorzinho, que você liga na USB do seu computador e você programa ele, eu já dou o software, né? E o aluno pode mudar o software, tá? E aí você monta o circuito no protoboard, tá? A foto ali à direita. Então você vai lá, monta o seu circuito, e o Arduino ele tem, ele tem geração de onda quadrada, né? Ele tem uma porta digital, que você pode botar sinais, né, de onda quadrada, e ele tem 6 entradas analógicas. Então, com as 6 entradas analógicas, eu posso construir 6 voltímetros, eu posso construir 4 voltímetros e 2 amperímetros, tá certo? E posso construir 6 canais de osciloscópios. Tá? Ele só lê um de cada vez, mas a gente fazendo a troca, eu consigo ler os 6 canais, é o que vocês estão vendo na tela aqui, de uma leitura aqui do Arduino, esses canais que estão aqui. Então, na verdade, você compra esse Arduino, você passa a ter, e usa esse software, né? Você passa a ter um osciloscópio de 6 canais em casa por R$200. Claro que a banda, a gente está falando de até 100 kHz, um pouquinho menos que isso, tá certo? Não é mais do que isso, porque é o Arduino mais simples que tem, que chama Arduino Uno, tá? Então, é um microcontrolador que você espeta um software, e é uma plataforma aberta de hardware e de software. Então, esse aqui, no caso, que está na foto, é feito por uma empresa brasileira, essa placa, e ela é muito superior à chinesa ou à italiana original. Essa placa Tem aí... como colocar ele para se comunicar com o smartphone, não? Tem, exatamente. E aí é que vai. Uma das práticas é feita diretamente com o smartphone, e as outras práticas do osciloscópio é que é o desafio que eu estou querendo achar um aluno ou um colaborador, pode ser do Recife, pode ser do Ceará, pode ser do Rio de Janeiro, pode ser de qualquer canto, para a gente fazer esse osciloscópio direto no smartphone. Porque naquela minha enquete, eu descobri que 100% dos alunos tinham smartphone. E, no entanto, só 80%, 90% tinha computador em casa. Mas 100% teria acesso a computador, nem que fosse indo no vizinho. Tá? Mas em casa, não era 100% dos alunos que tinham computador em casa. Então, esse é um dos passos importantíssimos que eu quero implementar. Para isso, eu preciso de ajuda, não dá para fazer tudo. Então, eu preciso de alguém, né, bom de aplicativos, para a gente implementar essa solução no celular. Legal? Ótima pergunta. Cláudio, posso só fazer uma pergunta aí? Pode. Porque eu sou professor aqui em Recife também. A gente fez um kit parecido também usando Arduino.
O seu está mais sofisticado, né? Mas o nosso também funcionou razoavelmente bem. Eu Legal. queria te perguntar tecnicamente sobre essa pergunta aí que você está propondo, né? Como é que você como que você implementou esse software aí no computador, só para eu ter uma ideia? Porque da forma que a gente fez aqui, em princípio, dá para levar para o celular também. Eu usei para interface gráfica, eu peguei um projeto já semi-pronto na rede, tá certo? E o grande desafio foi aumentar a banda passante desse osciloscópio, porque a gente quer fazer circuito RLC. E para você ter um indutor que você espete no protoboard sem quebrar o protoboard, que seja baratinho, esse indutor vai ter uma indutância muito pequena. Então, as constantes de tempo são rápidas, tá certo? Então, o meu grande desafio foi tornar esse projeto não só poder gravar os dados, quanto poder torná-lo mais rápido. E aí eu puxei os limites disso, tá? Fazendo esse processo do interleaving, tá? Que não é complicado de fazer. Eu posso, tá certo, compartilhar depois o software para isso com vocês. E para interface gráfica eu usei esse programa lá, usava um software de computador chamado Processing, que é uma interface gráfica, tá? Que é também um sistema aberto que você pode instalar e usar. Mas eu quero implementar ainda em LabVIEW, tá? Que eu acho que vai ser bastante útil. Eu comecei a tentar fazer isso, mas o meu Mac não ajudou. O meu Mac, na última versão, ele simplesmente não aceita várias ferramentas. E aí, como eu não queria ter um PC também para fazer isso, que era o certo eu fazer, mas eu acabei sendo meio preguiçoso e acabei fazendo só no Processing. Mas eu estou aguardando colaboradores e alunos para a gente completar esse projeto aí, fazer no LabVIEW e levar para o celular. Tá? Porque da forma que a gente implementou aqui foi usando um tal de Kiwi. Certo. E essa interface no Kiwi, em princípio, dá para você gerar um aplicativo e passar para o celular diretamente. Legal. Isso aí seria ótimo. Depois, Kiwi, né? Como é que escreve? KIVY. KIVY, tá bom, beleza. Vou anotar aqui para procurar depois. Maravilha, excelente. Muito bem, então, deixa eu só... aí, FISESP 4 é ótica, né? Eu fiz aqui prova de princípio também, porque essa equipe aí é que me deu mais trabalho, porque eles eram contra a gente, qualquer coisa que tivesse que perguntar se os alunos queriam comprar o kit, né? E a previsão inicial era um kit de R$60, né? O laser pointer hoje você compra por R$4, né? Então veio no meu kit de Arduino um laser pointer, aí eu fiz demonstração de medida de índice de refração aqui, botando aqui numa tigela d'água um pouco acima do nível da água, bem no meio do nível da água, uma parte do laser vai direto, uma parte do laser vai por dentro da água, e aí você com uma fita milimetrada do outro lado, você já mede diretamente, tá certo? Isso é fração. Ângulo de Brewster é trivial fazer e tal, tá? A outra demonstração ali à direita e assim por diante. Mas a equipe era muito competente. No final eles desenvolveram, né, os próprios experimentos eles mesmos, mas demorou a convencer, eles só se convenceram e foram trabalhar no sistema depois que a gente conseguiu uma doação de todos os kits com os professores da COP, que tinha um projeto e precisava gastar o dinheiro, e eles disseram, não, a gente doa os kits, né? E assim eles desenvolveram o curso, só que ficou faltando uma coisa, que a gente está falando de Michelson. E um deles disse que é tão especialista em laser que não funciona com laser pointer. Só que eu já vi, eu tive um colega que é um aluno que é professor de ensino médio, e ele fez o interferone de Michelson com laser pointer, e eu já li na literatura que pessoas fizeram, embora que quem sabe demais diga que o laser pointer não tem comprimento de coerência suficiente para o Michelson, eu já vi demonstração. Portanto, gente, desculpa, se a demonstração é possível, talvez nem todos os laser pointers, mas se você encontrar aquele que é possível, você pode comprar vários dele e fazer. Tá? Então, falta ainda implementar isso aí, tá? Mas o pessoal não quer fazer o quê? Né? É um grupo. E aí teve outros cursos mais avançados, tinha um curso nosso avançado, que é de eletrônica, e também entrou para o lado do Arduino, eles já estavam com essa previsão. Aqui tem algumas imagens do que aconteceu aí com o FISESP1. Eu não tenho muitas imagens dessa equipe, mas tem aí os alunos montando, fazendo suas montagens. Acho que não vale passar por detalhes. Aqui a equipe de FISESP2 fez um trabalho muito bom, desenvolveu experimentos realmente bem bacanas, tem bastante material. O Rodrigo Capaz fez uma simulaçãozinha para mostrar ondas e modos normais e tal. Então,
ele fez uma aulazinha, deixa eu voltar aqui, ver se a aula começa aqui, não sei se começa. E os alunos adoram isso, porque... Professor, licença, o Mike Sandheimer está dizendo que pode fazer um Mike com luz branca. Pois é, né? Então. Pois é. Mas é isso mesmo. Mas os especialistas em laser, tá certo? E olha que eu estou agora tirando meu corpo fora, né? Não devia, mas os realmente especialistas dizem que não pode, porque não tem comprimento de espalhamento suficiente, tá? Comprimento de coerência suficiente. Tá? Só que eu já vi demonstração. Já vi assim, na minha cara. Então, é óbvio que tem que dar certo. Né? Muito bem. E aí, gente, esse grupo de fizesse dois, fez vários, né, fez vários experimentos, ficaram bem bacanas, usando esse aplicativo celular, esse FiFox, né, que é bem legal. Gerador de frequência, aí o celular tem gerador de frequência também, que eu uso também no Arduino, para quem não comprou o chip que gera frequência, para quem eu não tenho chip para dar, a pessoa pode usar, não quer pegar na UFRJ, os chips que eu comprei da China, ele pode usar o próprio celular para gerar a onda senoidal, tá certo? Para a parte senoidal. É bem bacana, tá? Eu não vou descrever detalhes aqui, mas vou só mostrar duas imagens, né, dos experimentos feitos em casa. E aí, se vocês quiserem detalhes, eu posso conseguir com as equipes os detalhes, os roteiros, eles são públicos, estão na página da UFRJ, do Instituto de Física, mas aqui são exemplos de montagens aí, né, do material e as montagens dos alunos fazendo aqui a parte de empuxo, né, calibrando a mola com as moedas, depois botando lá água calibrada, depois botando lá o copinho de canela com as moedas dentro para ver o empuxo, etc. Né? Aí aqui está o sistema massa-mola, aí que você mede as oscilações. Eu fiz isso com o celular, funciona lindamente. Você pode ver aqui à direita, lá em cima, isso aí foi uma professora que fez. Fica bacana ver essas medidas do celular de aceleração. Tá? Aí você pode fazer o dumping e depois passa isso aí e faz análise de dados. Tá? E o último, eles fizeram um tubo de Kund, que é um tubo de ondas sonoras, para ver os modos normais de vibração. E o celular tem um espectrômetrozinho sonoro que funciona muito bem também. Tá? Então, é espetacular. Aqui tem um aluno fazendo sua montagem. Então, cada aluno achou, usou uma barra de exercício, né, para montar a bolinha dele, pegou uma bolinha dessa cheia de spike, que é para não deslizar, e aí ele vai explicando por que ele fez isso. Acho que... Aí ele vai mostrando. Essa menina fez uma super produção aqui, que ela fez um vídeo que parece assim uma coisa profissional aqui, né? Ela mostra aí o material que ela usou, o que ela usou na casa dela, calibrando. Ela faz aí a... Ainda teve essa parte de desenvolver os talentos para youtuber, né? Exatamente. Ainda tem o efeito colateral, né? O efeito colateral, olha aí, ó, tá vendo? Essa daí vai sair direto para uma carreira de youtuber, exatamente. Essa parte aí eu não tinha previsto, não, viu? Esse efeito colateral aí. Aí ela faz aí a escala dela e tal. E aí depois ela bota lá as moedas, ela vai fazer a mola, aí com a espiral do caderno, né? Aí vai calibrar e tal, e assim vai, né? Eu vou passar aqui, porque senão a gente... Mas assim, é legal ver como os alunos foram achando suas soluções diferentes. Ou seja, não é aquele experimento que você chega na universidade, tá? E está tudo lá, né? Ligue esse fio azul nesse ponto, ligue o outro não sei o quê. Não é aquele roteiro todo mastigadinho, né? E aqui foi o curso de Fizesc 3, que é o que montei, né, a parte dos Arduino. Então, eu queria só mostrar aqui exemplos dos alunos. Aqui uma aluna, aqui na primeira parte, que é lei de Ohm, lei de Kirchhoff, né, com as montagens, os dados, aí faz o ajuste lá no... Aqui é feito direto no celular, o voltinho pode ser visto também direto no celular, né. E aí faz os ajustes, e aí a gente calibra shunts de 10 ohms que eu vou usar como amperímetros, né. Então, ela aqui, por exemplo, o resistor era de 10 ohms com 5%, eu faço um esquema que eu boto vários resistores numa configuração, de forma que eu diminuo a incerteza, se você supor que é estocástico, que eles são descorrelacionados. Se eu boto vários resistores de 300 ohms aqui em série paralelo, né,
eu acabo tendo uma incerteza muito menor do que os 5% que ele vem de fábrica, tá certo? Se você supor que é descorrelacionado, tá? Então, eu uso isso aí para calibrar shunts que eu vou usar para medir correntes, para fazer a lei de Kirchhoff. Então, os alunos veem a lei de Kirchhoff com isso. Aqui já entra a parte de onda quadrada, um circuito RC. O Arduino ele é alimentado de 0 a 5 volts, então ele só mede 0 a 5 volts. Então, eu faço o capacitor ligado ao terra e o resistor, né, ligado na onda quadrada. E, para ele ter uma ideia de como seria a tensão no resistor, ele vai usar a lei de Kirchhoff das malhas, né, fazer a subtração, para obter a tensão do resistor, porque ela dá negativa, né, tá certo? Então, e aqui tem um ajuste, vocês podem ver a curva aí do aluno, né, com os ajustes de uma exponencial. Então, isso é diferente de você pegar na tela lá e ver o 1 sobre E. Você pergunta, existe uma constante de tempo nesse problema? O aluno vai lá e verifica, olha, isso aqui ajusta o exponencial maravilhosamente bem. Portanto, eu posso definir uma constante de tempo. E a constante de tempo é tal valor, com tal incerteza, tá certo? E eles fazem com diferentes configurações de capacitor, resistor, para ver que a constante de tempo é o RC, né? Aqui está um outro aluno, aqui usando o RL, né, já é e são indutores pequenininhos, que eles, como os indutores são pequenininhos, eles têm resistência. Então, lá naquele primeiro experimento que eles calibraram os shunts 10 ohms, eles também calibram a resistência ôhmica dos indutores, tá certo? Que é para vir para essa prática já com os valores calibrados da resistência. E aí, para ajustar essa constante de tempo e medir, assim, a impedância de saída do Arduino, tá certo? Da porta de saída, que é importante os alunos terem essa noção, tá certo? Que, em geral, esses experimentos RL, né, você sempre, nunca bate com aquilo que você calculou, porque tem a impedância da porta de saída. Aqui está um circuito RLC, né, que eu tenho aqui os regimes, né, oscilatório, onda quadrada, né, vocês olharem à direita ali, as ondas, tem um regime oscilatório, né, com várias oscilações, aqui já né, aí eu vou aumentando o resistor, até que eu chego no regime crítico, tá? E os alunos aqui estão um ajuste aqui que o aluno fez, eu fiz um tutorialzinho de ajuste pelo matemática e também pelo Excel, que meu irmão disse que os alunos de engenharia adoram Excel e tal, eu fiz um tutorialzinho para eles, fazer ajustes não lineares, mas recomendei a todo mundo ir para matemática, tá certo? Mas aí o aluno faz aí o ajuste dele, vocês veem que fica muito bom as medidas aí de alfa e ômega linha, né, a frequência modificada de oscilação, tá certo? Então, os alunos aprendem a fazer esse tipo de ajuste, tá certo? O que é uma coisa que, por incrível que pareça, na nossa engenharia e física, eu descobri que a maioria dos alunos nunca tinha feito um ajuste não linear na vida. Isso é impressionante. Então, esse curso traz essa dimensão, tá certo? Extra, que é fantástica, né? Então, ó, isso aqui tudo os alunos têm que entregar em cada relatório uma foto deles com o Arduino funcionando e a tela do osciloscópio mostrando os dados. E aí eles têm que fazer o upload do arquivo de dados e mandar no relatório os gráficos com os ajustes, tá certo? E fazer a análise de dados, tá? Então, aqui já é a parte de onda senoidal, que eu estou usando aqui, no caso desse aluno, ele está usando esse chip que eu comprei da China, que é um sintetizador digital de ondas, né? Então, eu uso só a parte senoidal dele, que é esse AD9833, e eles vão aprender a gerar onda senoidal e amplificar, né? Então, eu uso um amplificador operacional. Um dos alunos disse assim que ver, né, a onda sendo amplificada enquanto ele mexia no potencial, para ele, assim, abriu a mente dele, né? Ele disse, eu pude sentir a eletrônica, né, com o meu corpo, né? Eu achei interessante o depoimento dele, né? Mas tudo é na tela aqui do computador, eles veem, tá certo? Esses sinais do osciloscópio. E eu faço o trigger na onda senoidal. Então, eles aprendem bem o conceito de trigger, e aí eles podem tirar a fase relativa da onda senoidal, que é a próxima prática, é a onda senoidal para um circuito RC. Então, eles fazem o trigger na onda senoidal e conseguem ver a fase, né, da onda lá no capacitor, no resistor, né? Então, aqui está, por exemplo, um filtro passa baixa, né, implementado por essa aluna. Você tem ali a onda de entrada, é a onda azul, e a onda roxa é a onda no capacitor, e ela vai variar a frequência, tá certo? Então, eles fazem aqui um ajuste de, sei lá, são 9 pontos, cada ponto são 2 curvas, eles fazem um ajuste de 18 curvas, 18 arquivos, eles têm que achar amplitude e fase, né, fase relativa aí,
para fazer o diagrama de Bode, de ganho e de fase desse circuito. Então, eles aprendem a fazer um filtro, né, passa baixa, e fazem o passa alta pelo cálculo reverso, né, o cálculo de quanto seria a tensão no resistor, tá certo? E, finalmente, o último, eu estou sem uma foto aqui do aluno, porque todas essas fotos aqui foram autorizadas, e na época que eu pedi a autorização, eles ainda não tinham feito essa última prática, que é um circuito RLC, também, de novo, é um filtro corta-faixa, tá certo? Onde eles fazem com esses indutores e esses capacitores e o Arduino, né? Então, eles fazem, de novo, 18 ajustes de ondas e tudo mais. E ficou uma última prática que eu acabei não implementando, porque a gente continua com o semestre de 12 semanas. Quando a gente passar de volta a semestre de 15 semanas, aí eu vou botar, já que eu tenho um amplificador operacional lá no protoboard, eu vou botar somador, subtrator, integrador e derivador, obviamente, né? Não vou perder essa oportunidade. E isso eles não veem no nosso curso tradicional, eles não veem amplificador operacional. Então, assim, eu acho que é um curso que realmente aumentou muito a capacidade, aumentou o escopo do curso que a gente dava presencialmente, e acho que o nível de aprendizado é muito maior. Tá? A parte de ótica, a equipe está escrita aí, então, os kits foram comprados pelo FRJ, levados para lá e montaram os kits, diferentes materiais, e foi muito bacana ver os alunos, né? Cada montagem dos alunos era uma coisa diferente. Então, por exemplo, a questão da fenda dupla, né? O pessoal sugeria fazer uns cortes, uma coisa, aí teve uma menina que botou fio de cabelo bem na ponta do laser pointer. Ela botou 2 fios de cabelo e aí ela já fez a interferência e fenda dupla, né? Usando o princípio Babinetz, né? O contrário, né? Vai ser uma fenda, é um bloqueio, né? Tá certo? São 2 fios de cabelo para fazer interferência, tá? Então, cada aluno achou uma solução diferente de como montar, como fazer as coisas. E aí alguns alunos se encantaram e fizeram coisas que não estavam nem previstas nos kits, né? Tipo esse último aí, fez uma interferência constitutiva aí, usando um CD, porque ia um CD também junto do kit, né? Para fazer difração. E ele acabou fazendo imagens também artísticas aí que ele quis enviar, tá certo? Então, gente, o curso de laboratório avançado, aí tudo bem, eletrônica, aí tem a parte de medida de temperatura, aí já era uma coisa que a gente já fazia há muito tempo, né? Com eletrônica, usando amplificadores operacionais e outras coisas, e hoje é todo feito à base de Arduino. Então, aí foi o meu colega, aí, o Rodrigo Sacramento, que montou esses experimentos junto com, já vi uns outros lá de um outro professor, aí medida de temperatura, calibração de termistores, medida de calor latente da água, né, compressão adiabática, aí com as curvas de características de diodo, transistores, a constante de Planck, se você usa LEDs de diferentes comprimentos de onda, que você sabe mais ou menos os comprimentos de onda, você pode medir a constante de Planck com isso, né, e assim vai. Tá? E aí outros circuitos com eletrônica digital e amplificador operacional. Então, chegar aqui perto de terminar, as primeiras conclusões e perspectivas, né? São 3 transparências aqui para finalizar. De maneira geral, tirando as exceções que confirmam a regra, né? O nosso ensino, mesmo caro, mesmo os alunos, os pais estão pagando uma fortuna em escolas privadas, ele é muito ruim, né? Pela falta completa de experimentos e prática, tá certo? Ele é ruim. Quando ele chega no ensino médio, ele vira desmotivante, desinteressante, desmotivante. E isso é um dos motivos pelos quais nós temos a evasão. A evasão vem de vários motivos, mas um deles é que realmente a escola não é interessante, né? Frente a outras coisas que chamam a atenção dos jovens, né? Então, incorporar atividades práticas e experimentais é extremamente necessário, tá? E é meu sentimento, da minha experiência, do que eu vi, que sem isso, falar de inovação no país a nível significativo, a gente está brincando com jargão, na verdade. A gente não está levando a sério, tá certo? Se a nossa educação é só de reproduzir oralmente aquilo que a gente ouviu, definições que a gente ouviu, a gente nunca é levado a fazer uma coisa nova dentro da nossa educação. A gente não é treinado a isso. Como é que nós vamos inovar de maneira significativa? Tá? Claro que as exceções sempre existem, tá? Tem alunos espetaculares que para eles basta a abstração e eles já fazem a conexão com o mundo real. Mas a maioria dos alunos não faz a conexão com o mundo real. A maioria
tá certo? Se não for treinado as coisas, ele nunca vai fazer, tá? Eu até brinco que até para a gente aprender a doar da gente para os outros, a doar, dar dinheiro, ou dar comida, ou ajudar alguém em necessidade, a gente precisa ser treinado para isso. A gente tem que se a gente foi exposto a essa experiência, a gente vai fazer isso de maneira natural, tá certo? Então, é preciso levar experiência, tá certo, para a meninada. Do ponto de vista da Covid da UFRJ, eu acho que a gente fez o óbvio. O correto era seguir esse caminho dos kits mão na massa. Gente, olha, nós deixamos de represar já 4.000 alunos por ter adotado esses kits. Os outros cursos, depois esse é o item 3, os outros cursos na UFRJ de Química, Geociência, que tem práticas, eles estão com problemas enormes de represamento de alunos que precisam fazer os cursos experimentais. E, obviamente, tem vários cursos que resolveram adotar vídeos, são videoaulas. Não é a mesma experiência. Está longe de ser. Você não tem problemas, você não tem erro quando você faz a videoaula. Quando o aluno monta lá o kit do Arduino, eu recebo ligação, eu crio um grupo de WhatsApp com os alunos e eu atendo eles na hora que eu quero, às vezes até de noite, no fim de semana, tá certo? Para resolver problemas. E é nos problemas que os alunos compreendem, tá certo? O que eles estão fazendo, tá certo? Somente nos problemas. E assim vai, né? Então, a gente fez o óbvio, para mim, era o óbvio, né? A gente não tinha outra alternativa, no entanto, esse óbvio não foi tão difundido. E eu gostaria de difundir mais isso, tá certo? Gostaria que isso realmente se propagasse, tá? O apoio da diretora do Instituto de Física, para mim, foi fundamental. Eu disse para ela, eu só vou fazer isso se você me der carta branca. E olha, eu conheço bem a lei de Lenz, né? Afinal de contas, tem o Lenz até no nome, né? A lei da reação, né? Mas lá no caso da lei de Lenz, né? Do eletromagnetismo, é uma coisa bonita, né? O indutor, ele quer manter o fluxo magnético. Olha que bonito, né? Que beleza. Mas eu não esperava que a reação dos alunos e dos professores fosse tão desgastante. Eu gastei muito mais tempo em reuniões e discussões e desgaste, tá, com professores e alunos do que eu gastei para resolver, fazer a solução, fazer lá o Arduino com o Interleaving, sabe? Se eu não tivesse tido tanta reação, talvez eu já tivesse feito o celular também, tá certo? Mas é impressionante quando vocês, cada vez que você vai introduzir mudanças, tá? Saibam, a reação vai ser grande. Se preparem para ela, mas eu não esperava, eu já estava preparado, mas não esperava que fosse ser tão grande. Tá? E é nesse aspecto que a carta branca da diretora serviu. Tá? Porque chegou uma hora que eu disse, tudo bem, vocês não vão fazer a parte da ótica? Eu vou fazer, então, também. Eu também vou fazer a parte da ótica. E a gente bota para fora toda a equipe. Tá certo? Eu não cheguei a esse ponto, cheguei perto. Tá? Mas quase tive que chegar nesse ponto. Tá? Bom, depois que os grupos compraram a ideia, tá, eles fizeram um trabalho muito bacana. Então, é um trabalho conjunto dos professores do Instituto de Física que ficou muito bacana. Você vai ver lá os experimentos montados e estão muito bacanas. Tá certo? Então, foi um exemplo de adaptabilidade. Tá? Há melhorias pontuais que a gente quer fazer. Por exemplo, nesse curso do Arduino, eu gostaria de ter essa solução por aplicativo do celular, além de incorporar essa prática de integração e diferenciação eletrônica. E no curso de ótica, eu gostaria de implementar o experimento de Michelson-Morley. Tá? E essa experiência enriqueceu o Instituto de Física. Os professores que eram contra, depois deram um depoimento, dizendo que foi uma experiência muito rica. Uma delas, né, uma das pessoas disse que era contra porque ela estava em FISESP 1, e ela disse, a primeira vez que os alunos vão ver física experimental, se isso for mal feito, vai levá-los para longe da física experimental, vai ser ruim, não sei o quê. E depois ela se convenceu que dava para fazer um curso bacana. Hoje a gente tem inúmeros depoimentos de alunos, tá certo, que adoraram o curso, tá? No entanto, é engraçado. Esse curso do Arduino, a gente dá só uma fração das turmas com Arduino, porque o resto dos professores não quis comprar a ideia. E no começo a gente estava assim, o kit é meio caro, a gente não tem dinheiro para tudo, vamos com calma, então vamos fazer um kit piloto primeiro, para testar a solução. Né? E assim, os alunos preferem o curso de videoaula. A maioria vai para lá. Aí uma fração vem para cá e aprende muito mais. E tem uma experiência muito mais enriquecedora.
Dos cursos experimentais que tem aula teórica explicando direitinho, eles adoram. Então, a nossa educação, ela é tão viciante de você ficar observando, alguém fazer por você, tá? Que o aluno chega na universidade e, se for dado a ele a opção, vem cá, você quer fazer você mesmo, ou você quer ouvir alguém, quer alguém fazendo, demonstrando, o aluno prefere ficar na passividade dele, vendo alguém fazendo. É impressionante isso, e isso é uma cultura que a gente tem que transformar, a gente tem que mudar se a gente quiser ter um país, tá certo, que venha achar suas próprias soluções, né? Que no meio de uma Covid dessa estivesse fazendo a sua própria vacina, né? Fazendo suas máquinas minimamente, né? Muito bem, vamos tentar terminar. Como essas coisas têm consequências, né? Tem repercussões. Então, uma delas é coordenei um projeto com um grupo pequeno de professores, um projeto da FAPERJ, onde a gente quer, por exemplo, levar esses cursos que a gente está dando para professores do ensino médio, escolas públicas e privadas, para disseminar a ideia, para levar abaixo na cadeia. Já tem muito professor bom de ensino médio, de ensino fundamental, fazendo esse tipo de coisa. Mas a gente precisa de mais massa crítica, a gente precisa de mais gente. E eu acho que a universidade é um bom ponto para a gente dar exemplo disso. Tá? Então, a gente vai abrir, assim que esse projeto foi implementado, ele foi aprovado, mas não saiu verba ainda, a gente vai abrir essas turmas também para professores de ensino médio, para ver se a gente vai passando essa ideia, tá certo? Tá? Nesse mesmo projeto, a gente vai criar um Fab Lab lá no Instituto de Física, era uma proposta de 3 professores jovens, que eu apoiei, né, como coordenador desse projeto. Então, o projeto majoritariamente, a parte financeira dele é centrado na montagem desse Fab Lab, que eu acho que vai mudar um pouco também a visão do nosso instituto, que é muito teórica, tá certo? E quem sabe a gente vai atrair mais alunos para a área experimental com esse processo, certamente. Tá? Perspectivas e recomendações, assim, eu acho que há muita oportunidade do ponto de vista, por exemplo, de política pública, né, secretários de educação, do Estado, do município, a gente tem que usar os nossos espaços de ciência. Vocês têm um aí espetacular em Recife, né, os professores do departamento sempre estiveram envolvidos também nesse espaço. Esses museus de ciência interativos têm que ser usados pelas escolas o tempo inteiro, né? É preciso haver um engajamento local em experimentos simples e sem custo, né? Então, se você for dando exemplo de como fazer isso, as pessoas vão incorporando, os professores vão incorporando, se você tiver um processo de treinamento desses professores. Por sinal, meu pai encerrou essa atividade no dia que ele teve um acidente, né? Ele teve um lapso enquanto dirigia o carro e capotou o carro e teve um acidente e ficou muito tempo, né, até recuperar completamente, demorou muito tempo. Foi daí que ele parou essa atividade que ele fazia de treinamento de grupos de professores lá no Ceará. Né? Mas eu acho que há oportunidade para escolas públicas e privadas se juntarem, tá certo? Porque para fazer, né, laboratórios mais sofisticados, com microscópios, né, com coisas assim, com Fab Labs, né, com ateliês de construção, de culinária, de costura, de maquetes, de tudo mais, né? Você precisa ter espaço, e algumas escolas não têm. Então, as escolas poderiam se juntar, gente, tá certo? E as escolas públicas, certamente, né, o espaço público deveria criar esses laboratórios, ou mesmo laboratórios itinerantes. E eu diria mais, a oportunidade de iniciativa privada, tá certo? Uma vez que as nossas escolas privadas são caras e não tem essa parte da prática, há um espaço também para pessoas criarem empresas, não só de criar kits e treinamento, quanto para montarem laboratórios de uso, né? Desde Fab Labs até laboratórios onde as escolas venham, ou laboratórios itinerantes, tá certo? Acabou ficando aqui intolerantes, mas não, itinerantes, tá? Desculpem. Item 3, é importante a gente incentivar a participação também além da física. Gente, todo canto do mundo você vê os meninos da escola pela cidade, aprendendo a fazer as coisas na prática. Cívica, participação cívica, eu não vejo. Já, né, no Ceará, no Recife, no Rio de Janeiro, em Campinas, onde eu morei, eu não vejo um grupo de escola engajado em limpar uma praça, limpar uma praia, alertar para a poluição, para mosquito, a questão do mosquito, que é grave, tá certo? Ninguém, você não vê ninguém fazendo um trabalho cívico de engajamento, onde você vai dar o exemplo ao aluno, olha, a gente quer um mundo melhor, não quer? A gente quer menos poluição, não quer? Então, que tal a gente fazer uma parte aqui e dar um exemplo? E isso perpassa, sai dos alunos, vai para os pais, e isso aí tem um poder multiplicador gigantesco, e as nossas escolas
não envolvem, não fazem isso. E eu acho que, assim, começa daí. A nossa aversão à coisa prática, ela é tão grande que a gente sequer tem essa parte mais simples que existe, que é um engajamento cívico ali ao seu redor, no seu redor, tá certo? Bom, sem falar, né, em microscópios, Fab Labs, impressora 3D, corte a laser, projeto de CAD, software, hardware de controle, Arduino, Raspberry Pi, etc. Montagem de brinquedo, kits, carrinhos elétricos. Gente, os carros elétricos vão nos dominar. Por que não tem um carro elétrico feito no Brasil? Porque se a gente, né, começasse a incentivar a meninada a trabalhar com isso desde pequenininho, vão aparecer empresas brasileiras, mas tem que incentivar a meninada nisso. Então, eu acho que esse processo todo, tá, ele vai desembocar numa melhor economia, numa melhor eficiência do trabalhador brasileiro também. O trabalhador brasileiro, os meus colegas todos brincam comigo do exterior, né, quando vêm para o Rio aqui para o encontro, eles chegam numa lanchonete, tem 1.000 funcionários e tudo anda devagar numa lanchonete. Por quê? Porque o funcionário ele só foi treinado a fazer uma coisa bem repetitiva. Se alguém pede algo um pouquinho longe daquilo, ele, não sei fazer isso. É a mesma coisa do nosso ensino. Nosso ensino, a gente aprende para repetir exatamente a mesma frase que está no livro ou que a professora nos disse, lá no ensino básico e no ensino médio, tá certo? Era assim até pouco tempo e continua meio que assim, tá certo? Com mudanças pontuais, tá? E não, a gente tem que fazer essa meninada treinar coisas diferentes, fazer coisas diferentes. Por exemplo, eu fui dar o curso de Física 1 na UFRJ um tempo atrás e vi que as pessoas não tinham noção do que era um gráfico e de posição e velocidade. Sabe o que eu fiz? Eu levei os alunos para o corredor da universidade, dei gráficos para eles e eles foram fazer a coreografia física. Ou seja, eu dava um gráfico de posição versus tempo e o aluno tinha que fazer aquela coreografia. Ele tinha que ir, ele num grupo, né? Ele tinha que ir executar fisicamente, caminhando, né? Ou correndo, aquele gráfico. Aí imagina, aí depois eu dava um gráfico de velocidade versus tempo. Depois de aceleração versus tempo. E aí, esses conceitos, isso não era para estar sendo feito na universidade, mas é um exemplo interessante, porque foi muito útil na universidade. Mas isso era para estar sendo feito lá no ensino médio, ao invés do aluno decorar, né? S igual a S0, mais B0T, mais não sei o quê. Sabe? Faz o aluno ter noção do que é espaço e tempo. E aí você pode ir para gráfico, né, paramétrico, né? Você tem lá posição numa direção, posição na outra direção, né, versus tempo, ou posição uma vez a outra, e aí como é que faz, né? Tá certo? Então, assim, são tantos exemplos, né? O meu pai fazia em casa com a gente, né? Então, por exemplo, torque na porta, né? Ele fazia a gente, abre a porta empurrando com o dedo bem perto da dobradiça, né? Olha a força que você faz. Agora abre a porta empurrando pela ponta. Aí o chaveiro, né? Outro dia quebrou uma chave para mim. O chaveiro chegou para mim e disse: professor, pega aqui pela ponta. O senhor colocou cadê? Não sei se vocês estão vendo aí, né? Mas está aqui, um chaveiro. O senhor colocou esse peso todo, tenta aqui, olha, a chave entra esse tanto, tenta segurar por aqui para ver como é que fica. A fechadura não aguenta, né? Quebra a fechadura. Então, sabe, são coisas tão práticas de você fazer, né? Ação e reação. Aí eu levei os alunos para uma parede, gente, empurra a parede aí com força. Aí o aluno é jogado para trás, né? Então, claro, eu disse para eles, cuidado, se for muito forte, não empurra com muita força não, que o prédio cai. Mas, assim, tá certo? Então, são tantas coisas que a gente pode fazer com custo zero, que não tem desculpa para a gente não implementar práticas na nossa educação, tá certo? Agora é preciso, né, pensar no dia a dia, coisas do dia a dia, né? Tem uma propaganda que o Vitor de Jesus, colega nosso aqui, é professor do Instituto Federal de Nilópolis, ele escreveu um livro sobre videoanálise com o celular, de experimentos de física. É interessante. E, gente, esse negócio aqui tem sensor magnético, tem sensor de luz, tem sensor de aceleração, tem um acelerômetrozinho dele, tá certo? Isso aqui é um laboratório incrível, além de ser um computador. Você pode fazer gráfico, pode fazer coisa, pode gravar arquivo, salvar arquivo, levar arquivo. Então, assim, hoje nós temos, né, para fazer um microscópio a partir disso aqui, é trivial da câmera dele, né? Você tem uma câmera, você tem um timer, né? Tem tempo bem definido, pode gravar o vídeo e olhar tempo a tempo, tá certo? Então, dá para fazer
muita coisa só baseado numa coisa que hoje todo aluno de ensino médio tem no seu bolso, que é um celular, um smartphone. Então, eu gostaria de ir para mim, acho que é a minha última transparência, ou não, essa foi a última. Então, eu encerro por aqui e estou aberto a perguntas de vocês. Agora, finalmente, posso voltar a ver vocês aqui. Bom, obrigado, professor, pela palestra. Foi, né, parabéns pelo trabalho realizado. Né? Tem uma escala grande aí, né? Muita gente. Então, parabéns. E eu vou pedir a todos para abrir os microfones para bater palmas aí para o professor Cláudio. E depois a gente faz as perguntas. Obrigado. Né? Então, fiquem à vontade para perguntar, fazer questões para o professor Cláudio. Guilherme está com a mão levantada aí. Guilherme, pode fazer a pergunta. Professor Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Eu vejo que é altíssima qualidade. Bem, eu sou professor de escola pública aqui em Pernambuco, na cidade de Camaragibe. E a Secretaria de Educação já tem uma iniciativa em relação ao trabalho com Arduino, só que com robótica. Certo. Não para física. A gente pega de teimoso e vai fazendo. Né? Mas a minha pergunta ela parte do seguinte ponto. A gente perde tanto tempo ensinando. Agora, não entenda errado perdendo tempo. Mecânica, movimentos. E você gasta o ano todo falando disso, e volta e meia chega um aluno meu me trazendo: o que é neutrino? Por que esses caras descobriram esse neutrino aqui na Antártica? Isso aqui é verdade? E isso, além do trabalho que a gente já tem, demanda um esforço hercúleo nosso. Tá? Eu até comecei a me inscrever para fazer o mestrado em ensino da física, estou fazendo pela SBF agora, para melhorar isso. E eu descobri realmente que eu estava muito defasado. Aí a minha pergunta vai nesse tom. O senhor acha que o que a gente está ensinando em física hoje está atrasado? Será que eu tenho que avançar mais? Será que eu posso deixar de lado algumas coisas e falar de coisas mais atuais? A minha pergunta ela parte nesse sentido aí. Maravilha, Guilherme. Pergunta maravilhosa. E eu talvez não seja a melhor pessoa para responder. Eu tenho a minha impressão pessoal. Eu acho que a gente dá um péssimo ensino de física. Porque, primeiro, a nossa tradição em física da universidade é de cursos muito sérios. Perfeito. Isso é correto. A gente deve ser muito sério e rigoroso para dar um diploma de um físico a alguém. A pessoa tem que saber um certo mínimo para passar, tá certo? Assim como você quer que um médico só vire médico se ele não for matar os 10 primeiros pacientes que ele vai lidar, tá certo? E o engenheiro vira um engenheiro que não vai construir prédio que vai cair. Então você tem que ser rigoroso, tá certo? Em cobrar um certo mínimo dos seus alunos quando você está falando de um diploma. Agora, qual é o objetivo, a meu ver, da física no ensino médio? Será que é essa? Que é ser rigoroso na nossa cobrança e copiar o que a gente viu do curso que a gente foi fazer na universidade? Eu acho que não. E eu acho que nisso a gente peca muito. Você pega exatamente isso que você está falando. Você pega qualquer menino de 10, 11, 12 anos, menina, e está tudo perguntando: vem cá, e esse negócio de buraco negro, como é que funciona? E esse negócio de antimatéria, e esse negócio de laser que faz não sei o quê, sabe? E os neutrinos, né, como você falou. Então, a gente se prende a um rigor em coisas muito básicas, de onde os alunos tiram, sabe o quê? Como é que é? Eles têm aquela musiquinha, né, para decorar as formas, né? Cujo valor é nulo. O valor daquilo... Olha, se o aluno, a meu ver, essa é a minha impressão, e aí eu vou pedir a opinião do Rios. O Rios tem muito mais experiência do que eu, mas a minha impressão é que se o aluno viesse, tá, sabendo nada disso para a universidade, mas viesse cheio de curiosidade, tá certo? Tá? Ele viria muito, e sabendo a matemática ele tem que saber, tá? Uma parte da matemática básica ele tem que saber, tá? Porque senão ele não consegue
e adiante. E o nosso problema na física, eu falei física 1 várias vezes, e o problema é matemática de ensino básico, do primeiro, que a gente chamava de primeiro grau, matemática, é equação de primeiro grau, é equação de primeiro e segundo grau. Esse é o problema da física na universidade. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente tem que mudar o nosso ensino. Então, eu diria, Guilherme, que se você conseguir, por exemplo, essa ideia da coreografia, tá, que eu tentei com os alunos da universidade, cara, isso funcionou tão bem para o aluno ter uma noção do que é posição, velocidade, aceleração, com o corpo dele, sentir com o corpo dele. Pronto, não cobra mais muito, não. Aí, discute, pega sempre um tema diferente para discutir aqui e acolá. Você vai sair com alunos que não vão dizer, eu detesto essa física. Física é coisa de, né, aquela... É isso, gente. A gente pega um monte de menino que tem interesse em saber as coisas e a gente manda eles para longe, a gente afasta essa meninada ao dar um curso tão maçante. Essa é a minha impressão. Rios, por favor, você é um sábio. Não, vocês estão com a bola, mas eu ia pedir para fazer um comentário. Conseguem me escutar, levantar o dedo e vou saber. Guilherme, me escuta, Guilherme? Estamos ouvindo. Olha, como o Cláudio disse, se você põe uma questão que é realmente fundamental para nós, professor, seja na universidade, seja no ensino médio, o volume e fragmento de informação científica que corre no dia a dia hoje é cada vez maior. Mas a ciência não sofre disso de pouco tempo, não. Viu? As pessoas que estudavam astronomia cuidadosamente para prever a época de colher o arroz e plantar o arroz foram sendo deputadas para pessoas que sentavam e botavam as mãos e diziam, pelos astros, você vai fazer isso e aquilo, etc. Então, é muito frequente, a astronomia virou astrologia, e hoje em dia você vê energias de uma cor, de um lado, e etc. O que é energia? As pessoas falam de energia hoje como se fosse qualquer coisa, menos o conceito de energia. O Fermi, o professor Fermi, quando fazia experiência com câmaras que tinham vapor de água, e nesse vapor de água, uma carga elétrica ia perdendo energia, formando íon, e disparava de novas partículas, eles olhavam qual a velocidade que a partícula tinha, e o cálculo disso está lá no livro do Jacques, magnetismo, conforme a velocidade perde energia, ioniza mais, e o trilho do vapor fica mais forte. E olhando isso, eles descobriram certas reações onde faltava energia. E faltava carga na partícula que levava energia. Nêutron, foi quando ele disse, isso não é um nêutron, isso é... E o Tolstói... E o neutrino foi descoberto porque a concentração de energia ia ser acendida por um certo tipo de experiência de ionização. Veja bem, o que a gente precisa fazer com as crianças, como o Cláudio explicou, é começar cedo a mostrar para eles. Hoje eu conversava com alguém. Você tem um escorrego, você tem um pêndulo, você tem um plano inclinado reto. Na superfície da comum entre os três. Se você solta uma criança ou uma pessoa grande de uma altura numa piscina e ela cai liso, quem cai primeiro? Quem chega primeiro? Galileu já tinha dito. É igual. Você tem uma rampa inclinada e eles dois escorregam, quem chega primeiro? Então, se você põe uma criança pequena e uma pessoa bem grande atrás no escorrego da piscina, pode ser um parente seu, ser filho da frente na hora que chegar embaixo. Agora, caminho da descida, vai passar o outro. Tudo cai igual. Propõe a experiência para você. Eu vou botar a criança aqui e vem um cara atrás muito grande. Você deixa? Eles vão dizer que não. Porque o grande vai chegar primeiro. Não chega. Então, a queda livre, os conceitos de que a massa tanto faz no pêndulo que o professor Cláudio explicou, a massa que colocou naquele pêndulo vai dar o mesmo tempo. Tem que explicar isso para esse pessoal. A lei de Lenz, nem está ainda. A forma do Ampère, que todo mecânico do Ampère, a amperagem, o Ampère descobriu que 2 fios passando por reta elétrica faz força magnética. Mostra isso para as crianças. Explica isso para as crianças. É muita física e coisa importante hoje.
Bacana usar o celular, mas a gente tem que aprender como é que faz celular. E já chega lá, conservação de energia, momento linear, a mecânica, termodinâmica para dissipar o calor, como é que dissipa calor, a eletricidade nas leis fundamentais, lei de Coulomb, lei de Ampère, etc. Desculpe o meu comentário. Nós temos que pedir a eles consciência e a explicação superficial leva as pessoas a pensar que estão pensando ciência. Eles estão ouvindo notícia feita. Desculpa a minha intervenção ser tão longa. O que mais temos hoje no Brasil é pessoas que dizem que estão falando de ciência. Não leram o fundamento. Sem compreender o fundamento básico do que é um vírus, que é um... Então, cada um diz o que quiser sobre o vírus e a maluquice que quiser sobre vacinar. É o que a gente está assistindo. Formar desde... Cláudio deu uma palestra maravilhosa sobre isso e mostrar como é que vai usando as coisas do início. Propõe duas pessoas escorregar no escorrego, botam uma pequena na frente e uma grande atrás. A pequena não quer descer na frente, ela acha que vai mais devagar. Qual é o motivo disso? Ao mesmo tempo, é o mesmo da queda livre. O tempo muda, mas a chegada é igual, qualquer que seja a massa. Isso é o princípio da massa. Qual massa? A massa gravitacional inercial, é o princípio da equivalência. É a pessoa dentro do elevador não saber se o elevador está caindo ou não, se tiver tudo trancado, porque vai se encontrar um referencial diferente. Isso é Einstein especulando. Você tem que começar a vivência experimental. Eu te agradeço, desculpa me interromper. Genial, Rios. Guilherme, mas a gente tem que seguir estudando física. Eu vou fazer a palestra tentar ajudar um pouco mais. Muito bom, Rios, muito bom, muito bom. Ok, mais alguém? Pergunta, Guilherme. Algum comentário? Algum... Cadê Anderson? Está aí ainda, Anderson? Anderson Amaral é o professor da gente que entende... Oi, estou por aqui, René. Não tem não um comentário a mais aí? Um pouquinho. O Anderson entende tudo aí de Arduino. O Anderson... Bom, eu acho que eu vou... Hein? O Anderson, você está muito humilde, Anderson. Ele vai me ajudar, a botar aquele... muito grande. Não, Cláudio, é porque o Anderson foi um dos que fizeram uma iniciativa parecida aqui. Ele vai falar mais. Legal. Fala aí, Anderson, por favor. Vou desligar aqui para não dar eco. O que a gente... Porque o nosso curso... Deixa eu ligar aqui. O nosso curso já é um pouquinho diferente, né, do que vocês têm aí. Porque a gente tem a parte de Física 3 e Física 4 num curso só, né? Então, bom, a gente teve que fazer um curso um pouquinho diferente. A gente tem um Arduino também no nosso kit, mas tem também algumas coisas de ótica, né? E aí, bom, eu tomei algumas decisões um pouquinho diferentes da que vocês tomaram aí. Por exemplo, eu não coloquei o amplificador operacional, fiquei tentado a colocar, mas fiquei receoso enfim, de incluir isso, mas eu acho que de fato fica... A gente colocou um multímetro para eles mexerem com o multímetro, né? Digamos assim, um equipamento profissional e os outros meio que eles montaram mais ou menos nesse espírito aí do que você mostrou para a gente aí. E aí também eu acho que funcionou muito bem, o pessoal gostou muito, a gente teve também uma experiência parecida com essa que você está mostrando aí, do pessoal montando, sei lá, para ver lei de Snell, aí teve gente que fez em aquário, enfim, diversos setups experimentais, assim, dos mais variados possíveis, né? E aí eu acho assim que do ponto de vista mais geral, menos operacional, né, desse tipo de atividade, o fato da gente ter passado um kit para o estudante fazer em casa, isso daí, do ponto de vista de
de vivência é um negócio interessantíssimo, né? Digamos assim, como você mencionou lá mais atrás, né? Não é uma coisa assim que eu só posso fazer com aquele equipamento que tem aquele plug que eu tenho que botar um cabo aqui, outro cabo ali, e aí vai sair um número nessa máquina aqui. Não, é um negócio que eu posso fazer em casa, no meu dia a dia, né? Isso aí eu acho que realmente é algo fantástico e muito importante, né? Mas assim, do ponto de vista operacional, né, eu achei muito interessante a forma que vocês fizeram, ficou bem, acho que foi, ao mesmo tempo deu um grau de sofisticação ao que normalmente a gente vê, não sei como que é o curso regular aí, mas eu imagino que deve ser parecido com o que a gente tem aqui. E também tem esse problema, os estudantes não são acostumados a fazer ajuste de curvas não lineares, né? É sempre um ajuste mais simplificado, né? Você não tem uma riqueza de dados como você pegar todos os pontos lá de um decaimento exponencial, né? Ou você vê lá a oscilação do circuito RLC, e aí a partir daí você tirar os pontos e tal. Você fazia um ajuste, por exemplo, dessa oscilação amortecida, né? E aí, bom, eu acho que digamos assim, o que talvez aqui, digamos assim, a gente fez de uma forma diferente, que foi usando esse Kiwi, né, que é uma plataforma de interface gráfica em Python, em linguagem Python, e eu tinha escolhido isso já há algum tempo porque tem a possibilidade justamente de você fazer aplicativo de maneira um pouquinho mais simples. Mas agora, na verdade, eu estou um pouquinho tentado a usar outra coisa que é um pouquinho parecida, mas que dá para fazer interfaces um pouquinho mais sofisticadas. E aí eu queria conversar com você, ou talvez você pudesse me passar o material e tal. Eu poderia, por exemplo, lhe mostrar esse aplicativo que a gente tem, o material, de como que foi feito, né? A gente não tinha um DDS para gerar as ondas senoidais, por exemplo, nem eu implementei o interleaving para ter um sampling rate tão rápido, né? A gente consegue medir sinais até uns 5 kHz, mais ou menos, da forma que a gente implementou. Que já dá para fazer muita coisa. Não sei exatamente qual que é a banda que você tem aí na implementação de vocês, mas aí, de repente, dá para fazer digamos assim, combinando o que vocês fizeram aí do ponto de vista da prática em si, né, da parte física, com a parte de software, acho que fica uma coisa que dá para fazer. Na verdade, talvez até fica melhor do que o curso regular, né? Pelo menos eu fiquei com a impressão de que com alguns ajustes, como essas coisas que você mencionou aí, a minha impressão é que fica melhor do que o que normalmente é feito, pelo menos em relação aqui, né? Legal, Anderson. Vocês fizeram aí essa solução, isso é legal. Eu posso te passar todo o material, tá? Manda um e-mail para mim, lens@if.ufrj.br. E aí eu te passo todo o material, tá? Os roteiros, o software e tudo. E aí gostaria de ver aí o material de vocês. E eu tô doido por alguém para a gente tentar implementar isso direto no smartphone também. Tá? Porque aí eu atingiria 100% da população dos alunos, sem precisar ter computador. Né? Sim. Aí tem que ver como é que... Bacana, vou te mandar essa mensagem. Legal, bacana. Bacana. Fazer essa parceria aí. Bom, mais algum comentário? Alguma pergunta? Ô Renê, eu acho que o Erivelton tinha levantado a mão.
Erivelto, se quiser fazer alguma pergunta, esteja à vontade. Erivelto, por favor. Boa tarde, professor Cláudio. Boa tarde, Erivelto. Sou professor aqui no Instituto Federal do Sertão Pernambucano, aqui em Salgueiro. E que maravilha. Eu tenho um projeto que com um aluno nosso aqui, até a gente atua com o Museu de Ciências aqui na região, e a gente está com um projeto com o Firefox. O professor citou aí, bastante interessante e com várias funcionalidades, né? Minha pergunta, professor, é a seguinte, é uma pergunta para uma discussão. Eu queria saber como foi o processo, não sei se o senhor já passou por essa etapa, e a questão de avaliação, como foi a avaliação junto com os alunos, se o senhor podia falar alguma coisa sobre isso? Posso. Essa é uma questão crítica desse período de ensino remoto. É um problema grave que acho que ninguém tem solução, né? E deixa eu te contar, no caso dessa disciplina de Arduino, foi a coisa mais simples do mundo. Olha só, cada relatório que eu recebo, o aluno bota a foto dele com o Arduino ligado e com a tela do computador no fundo com os dados, tirando os dados de cada etapa. Ele tem que fazer o upload dos arquivos de dados, tá? E aí ele faz a parte de análise de dados. Beleza, isso aí para cada um dos relatórios. E aí eu botei 50% da avaliação desse curso nos relatórios, tá? Porque ele está demonstrando que ele está fazendo e tirando os dados, né? E foi muito fácil pegar casos em que o aluno usou o dado de outro, ou alguma coisa do gênero. Infelizmente, né, a gente gasta mais tempo vendo se o aluno fez as coisas mesmo do que, né, analisando o relatório, né? Mas os relatórios guardados lá, você fica com arquivo de dados e tudo mais. E aí eu tenho uma prova escrita que é feita junto com o pessoal do videoaula, que é a mesma prova, e a gente viu que os alunos do Arduino se deram melhor na prova escrita, né? Embora que os pesos no curso da videoaula é maior para o curso da videoaula do que para o curso do Arduino. E a gente faz uma prova oral. Eu, com cada aluno, por 15, aí depende do tamanho da turma, dá uma de 15 minutos, onde eu peço para o aluno, eu digo para eles, deixem os seus Arduinos montados, funcionando, com onda quadrada e onda senoidal, né, prontos para colocar o circuito que eu disser. E aí a pessoa, né, com vídeo ligado, e ele compartilha a tela, liga lá o osciloscópio, eu digo, agora faz tal circuito, ele mostra, monta lá o RC da vida, monta o RLC, ou sei lá o quê, e aí ele mostra tomando os dados, eu digo, agora varia a frequência para tanto e tal, e assim eu consigo perceber que realmente o aluno sabe montar o circuito, sabe ligar o sistema, sabe ligar o software, botar os parâmetros do software. Então, no curso do Arduino, eu diria, eu dei a primeira turma, eu dei uma turma do curso de videoaula e a outra turma do curso de Arduino, né? No curso de videoaula é impossível saber se o aluno fez as coisas ou não. É impossível, tá? E a prova oral tem mais, né? Tem mais perguntas. Eu quero explorar se o aluno compreende o papel do capacitor, do indutor em alta frequência, em baixa frequência, etc., né? Então, eu exploro algumas coisas a mais, peço para o cara fazer um circuito. Tem o tal do Tinkercad, que é uma simulação, que o aluno faz lá o circuito também, eu vendo ele fazer, e ele monta e bota para rodar. Isso está na prova também, na prova oral. Então, esse foi fácil. Já o curso que é baseado no videoaula é impossível. Os dados são os mesmos para todos os alunos, e eles copiam adoidado, e é impossível você saber quem copiou, e é complicado. Os outros cursos, esse curso de ótica, eles resolveram dar a prova só baseado nos relatórios e fotos que os alunos mandam das montagens, tá? Foi o que a equipe lá decidiu, e eu acho que eles estavam reavaliando agora a possibilidade de fazer uma prova oral, tá? Já nos cursos de FISESP 1, que é um curso que envolve 700 alunos por semestre, são muitos professores envolvidos, né? Mas é um curso gigantesco, é mais complicado. Mas eu diria o seguinte, sem uma prova oral, se você quiser saber quem realmente fez o curso, quem fez as coisas, é praticamente impossível, a não ser nesse caso lá do Arduino. E o curso de ótica, as montagens são muito diferentes. E os outros cursos também com kit em casa,
quando o aluno manda foto, né, é a solução do aluno, aquilo é diferente. Então, se ele fez os experimentos, botou os dados lá, tá certo? A chance, né, se ele tomou o cuidado de montar o pêndulo, de botar lá e fazer o celular mostrar essas fotos, por que ele não tomou os dados? Por que ele iria copiar dados de alguém? Né? Não faz sentido, tá certo? Então, eu acho que quando você leva para o experimento real, né, o experimento real, os dados nunca são iguais. Então, é muito difícil você ter dificuldades na avaliação. Já nos cursos teóricos, eu vou dar um exemplo aqui do meu filho que está nos Estados Unidos e resolveu fazer uma prova lá para entrar num college. E ele disse que a prova, ele pagou lá uma quantidade de dólares lá, mas não era pouco para fazer a prova. E eu disse, filho, foi um chinês, então. Ele disse que entrou um cara, né? Um cara habilitou lá a tela, era ele, esse cara, e ele aqui no computador, a prova aparece, tipo uma prova de TOEFL, prova de GRE que você faz, né, no computador, e o cara dizendo para ele, olha, por favor, primeiro o cara pediu para ele dar um 360 com o computador dele, com a imagem, para ver o que tinha ao redor, né, e ele tinha que fazer uma redação, e às vezes na redação você olha assim para o lado, para pensar, e o cara, por favor, né, com todo respeito, né, mantenha o olho na tela do computador. Então ele fez uma prova escrita, tá certo? Mas toda com alguém, provavelmente era um indiano, né, pago mal, para ficar fiscalizando ele o tempo inteiro durante a prova. Aí, então, se vocês quiserem saber, acho que são as minhas duas únicas receitas para a prova que realmente evite que o aluno, digamos, passe sem saber, tá? Esses cursos mão na massa, experimentais mão na massa, ou uma prova em que você está lá no vídeo tete a tete com cada aluno, o que é impossível da gente implementar, tá certo? Mas é isso. É uma pena que a gente gaste tanta energia, né, às vezes, lidando com essa questão da cola. Nós tivemos um problema gravíssimo. O primeiro semestre aqui, o semestre especial da UFRJ, você vai gostar dessa, viu, Rios? Assim, as notas eram assim, ó. A distribuição de notas, tá? Então, isso aqui é a frequência, né? E aqui a nota que vai de 0 a 10, tá? No semestre normal, tá certo? Né? O que acontecia? Era uma curva que, né, vinha exponencialmente subindo, tendendo a zero, né? O máximo era no zero, né? Então, você tinha um máximo de frequência de notas, era no intervalo 0 e 1, e aí ia diminuindo. Adivinha o que aconteceu no primeiro semestre remoto? A curva inverteu, tá certo? Ela inverteu. O máximo de notas ficou entre 9 e 10. Nossos alunos ficaram inteligentes de repente, né? Tá certo? Eles são digitais, professor. São digitais, exatamente. Né? Então, inclusive, a questão foi tão séria, foi em física e matemática, física 1 e cálculo 1, que foi aberta uma sindicância para ver se havia gente externa, porque pode haver, e aí é um crime federal, né, previsto, que tinha alguém vendendo, né, solução da prova. Então, essa questão da avaliação, gente, é muito complicada. É bem complicado. E é mais um motivo, e eu tenho dito isso para a minha equipe de FISESP 3, que ainda continuo no curso, a gente está agora indo para o 3º semestre agora, tá? E eu tenho dito para eles, professor, gente, vamos migrar mais gente para a parte dos arduinos. É o futuro. Olha, todo engenheiro, e eu não digo nem pelos físicos, os engenheiros, um engenheiro que sair sem saber um mínimo de arduino e de automação, ele já vai sair defasado. Gente, é o futuro isso aí. Isso está chamada internet das coisas, né? Todo equipamento hoje de casa que você comprar, tá certo? Vai vir com um multiprocessador, um multicontrolador acoplado, né? Com Bluetooth, fazendo conexão com as outras coisas para fazer a casa inteligente. Então, assim, é natural, mas as pessoas... E eu já disse para todos eles, olha, eu dou suporte total, dou apoio a vocês, né? Para vocês migrarem. E eu disse, mas eu não vou continuar nesse curso mais alguns semestres, então eu estou vendo esse esforço meio que se perder, porque daqui a pouco eu saio desse curso, só estou eu e um outro professor, tínhamos 3, um outro pegou Covid, está se recuperando, mas só temos 2 atualmente dando Arduino, enquanto 6 outros estão dando curso de videoaula, que é muito mais difícil de julgar, muito mais tedioso, né? Esse daqui é aquele curso que eu tinha um professor de quântica que ele dizia que ele dava nota pela cara. Ele olhava a nossa prova de quântica, folheava e via. Aí ele dava nota pela cara. A gente, mas quão injusto isso? Ele disse, não, gente, é a minha cara. Eu olho para o espelho
e vejo. Se eu estiver feliz, eu dou a nota boa. Se eu estiver triste, eu dou a nota ruim. Né? Então, esse curso do Arduino é um curso que eu pego o relatório dos alunos, o roteiro, com os dados, com os ajustes, e eu dou a nota pela cara, já sai a nota imediatamente ali. Tá certo? Você não precisa gastar muito tempo. Tá? É bacana. Obrigado, professor. Mais uma vez, parabéns pela apresentação e pela experiência compartilhada. Obrigado, Heriberto. Está à disposição de vocês, viu, gente? Ok, pessoal. Mais alguém, Bruno? Você viu alguém mais aí levantando a mão, Bruno? Eu não vi, René. Mas, professor Cláudio, eu queria parabenizar agora no final, porque a gente está tentando escalar essa solução que o Anderson e outros professores do nosso departamento, a Nádia, estão tentando implementar, pelo menos para a FII Experimental 2, que é a parte 3 e 4 que vocês fazem, e vencer a burocracia interna da universidade é um problema sério. Eu imagino aí como deve ter sido essas reuniões de vocês com o pessoal do Instituto e das câmaras superiores da UFRJ aí, para colocar isso em marcha. Não teve burocracia, não. O que teve foi reação. O que teve foi as pessoas reclamarem, os alunos reclamarem sem saber do que era a proposta. Tá vendo? Então, foi uma reação interna do grupo de professores da física, depois da engenharia, tá certo? E dos alunos, sem saberem nem o que era. Mas aí, depois que a coisa implantou, hoje está tudo pacificado. Aqui está ao contrário, então. O pessoal da engenharia está praticamente implorando para a gente fazer o curso dessa forma. Certo. Mas o que falta é o seu recurso. Mas obrigado, professor. Maravilha. E Rios, você abrilhantou muito com a sua fala. Muito boa. Muito boa. Viu? Bom, então vamos abrir de novo o microfone aí para bater palmas aí para o professor Cláudio. Valeu aí. Obrigado a você. Obrigado pela presença de todos. Vem cá, Daniela.